As 16 leis do triunfo e do sucesso de Napoleão Hill. Lição 5. Iniciativa e liderança. O primeiro pensamento que pode lhe vir à mente pode ser de esperar dessa lição, vamos dizer assim, o aparente óbvio. Mas me acompanhem até o final do vídeo que vocês vão perceber que de óbvio e pueril essa lição não tem nada. Napoleão Hill começa afirmando que um homem não é pago pelo que sabe, mas pelo que faz com o que sabe. E essa lição ela vem logo depois da lição da autoconfiança, justamente porque ninguém pode tornar-se um líder sem acreditar em si mesmo. Diz ainda ele que as lições harmonizam-se e misturam-se umas com as outras, formando uma corrente perfeita. E se formam uma corrente perfeita, evidentemente, se um único elo dessa corrente enfraquece e quebra, toda corrente deixa de existir e perde, portanto, a sua função. Além do que a liderança é essencial para a obtenção de sucesso. E ele dá o conceito de iniciativa da seguinte maneira: é a qualidade extremamente rara que incita uma pessoa a fazer o que deve ser feito sem que alguém mande fazer. Todos os líderes você verá que, além da iniciativa, se lançam ao trabalho com objetivo definido, que, como nós já estudamos aqui, trata-se da segunda lição. Um líder nunca é procrastinador. Afirma ainda ele que o hábito da iniciativa é iniciado com pequenas coisas, metas. Um dos meus mentores sempre repete algo de fantástica força e verdade. Ele afirma o seguinte: quem não tem metas é para raio de coisa ruim. Napoleão Hill ainda afirma algo que eu verifiquei na prática. Ele afirma que os mesmos princípios fundamentais da psicologia aplicada formam a base de cada uma das 16 lições. A iniciativa é tão essencial para o sucesso quanto o eixo de uma roda para um veículo. Iniciativa é a qualidade extremamente rara que estimula alguém a fazer algo sem que alguém mande fazer. A liderança é algo que você busca por si e não algo imposto pelo outro. Afirma Napoleão Hill que o verdadeiro valor do curso está no uso que você dá a ele e não no curso em si. E o objetivo é ajudá-lo a desenvolver as 15 qualidades abordadas nas 16 lições, sendo a mais importante a iniciativa. Ele narra uma experiência própria. Conta ele que em 1916 ele precisava de $25 mil para criar uma escola de publicidade e vendas. Mas a pergunta: ele lamentou não ter o dinheiro para criar essa escola? Não. A primeira atitude dele foi ter como objetivo principal definido levantar esse capital para a criação de sua escola. A segunda atitude foi criar um plano para angariar esse capital. Ele terminou por conseguir ter acesso a um dono de uma faculdade na época. Ele expôs o plano a esse dono e ocorre que, mesmo sem ter garantido nenhum dinheiro, mas ele teve como implantar o curso nessa faculdade. Mas aí você pergunta: qual vantagem ele conseguiu se ele não teve o acesso a esse capital e apenas a um local? A vantagem é que em menos de um ano ele conseguiu não só levantar o capital, como o curso dele já estava estabelecido. Mas o mais importante dessa quinta lição, ele narra já quase no fim da lição. Ele afirma o seguinte: ele afirma algo que, não sei, talvez algum de vocês já tenham passado por isso. Eu mesmo já passei. Ele afirma o seguinte, que quando o trabalho de um homem se torna um padrão para o mundo inteiro, também se torna um alvo para setas dos invejosos.
Isso é a mais pura verdade. Aí ele continua: se esse trabalho for apenas medíocre, ele será deixado severamente sozinho. Então ele cita alguns exemplos bem conhecidos. Quando James Abbott McNeill teve sua arte severamente atacada. Ele cita ainda quando o músico, hoje em dia mundialmente conhecido, Wagner, levava a pecha de não ser músico de jeito nenhum. Outro caso que ele cita, que nas palavras dele, o mundinho ficou a declarar que Robert Fulton jamais conseguiria construir um barco a vapor. Cita ainda ele: vozinhas tacanhas bradaram que Henry Ford não duraria outro ano. Mas, acima dessa tagarelice infantil, Ford tocou seu trabalho em silêncio e tornou-se o homem mais rico e poderoso do mundo. Ele afirma que o líder é atacado simplesmente porque é líder, e o esforço para se igualar a ele é apenas mais uma prova de sua liderança. Fracassado em se igualar ou sobrepujar, o seguidor procura depreciar e destruir, mas apenas confirma a superioridade daquele que se esforça para derrubar. E ele ainda discorre bem sobre isso. Essa é uma passagem importante dessa lição. Vocês já aprenderam aqui no canal de que a lei da atração, ela exige que ninguém recebe nada sem oferecer nada em troca. Então você tem que entender que deve buscar agregar valor à vida das pessoas, mas que fique muito claro na sua mente que no caminho para o sucesso você encontrará os invejosos, você encontrará, como ele disse, as mentes tacanhas que vão fazer de tudo para lhe derrubar, mas acima de tudo tenha em mente o seu propósito, que deve ser solidificado a partir de bases formadas por metas. Então não desanime. As lutas fazem parte do caminho dos vitoriosos. Vocês estão aqui em busca do caminho, em busca do sucesso, da prosperidade e da riqueza. E se poucos são os que conseguem, é porque também são poucos aqueles que perseveram no caminho. Fortaleça seu espírito e não desista nunca. Isso é o comum no caminho, na jornada de um líder. Eu gostaria de convidar todos que ainda não conhecem o nosso Apoia-se, cujo link vocês poderão encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele já encontra-se em funcionamento. Lá vocês poderão encontrar semanalmente aulas de educação financeira. Lá vocês já podem encontrar como formar sua reserva de emergência, aonde e como aportá-la. E na próxima aula, que será postada nessa próxima sexta-feira, nós começaremos a falar sobre juros compostos, ativos, passivos, enfim, tudo aquilo que você precisa conhecer para começar, dentro de princípios e técnicas, a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Um grande abraço a todos, a minha infinita gratidão por apoiarem o nosso trabalho e por fazerem parte dessa mente mestra. Para todos nós, saúde, prosperidade e sucesso. Narração por Eu Sou.